O próximo tópico para você conseguir trabalhar, investir, avaliar, definir e mesmo em breve criar os seus próximos agentes de inteligência artificial é a arquitetura desses agentes. Eu quero te mostrar como essa arquitetura é desenhada e o que a gente precisa colocar dentro desses agentes em termos de sistema, em termos de ferramenta, em termos de softwares e as plataformas que a gente vai usar para construir esse sistema. Eu sei que em outros vídeos eu mostrei, o agente já em funcionamento, principalmente no que diz respeito à definição de um agente, onde ele tem um prompt pré-estabelecido, System Prompt, System Message, e também a forma como a gente controla a entrada e a saída da informação nesse fluxo. E a melhor forma de construir esse fluxo é dentro de um sistema de automação. Tem dois conceitos chaves aqui, que é o conceito de front-end e o conceito de back-end. Essas terminologias são usadas muito no mundo do desenvolvimento de software, principalmente, porque o front-end é aquele lugar onde a gente cria as interfaces, né? Uma palavra e um termo que pode definir muito bem o que é o nosso front-end são as nossas interfaces. A forma como a gente vai interagir com esses sistemas. Lembrando que também uma forma de definir agentes de inteligência artificial são através da definição de sistemas que funcionam da forma como a gente construí-los. Então, é um sistema que vai ter as suas interfaces e vai também ter as suas ferramentas críticas, ou seja, o back-end, que é toda aquela estrutura que a gente não necessariamente vê ou interage com ela de forma frequente, dependendo, claro, do nosso papel nesse contexto. Mas é importante que você saber que você vai ter esses dois componentes principais. E dentro do front-end, a gente então precisa definir quais são essas interfaces que a gente vai usar para poder interagir com esse agente, seja sob o aspecto ou a ótica, a perspectiva do usuário, seja sob o aspecto, a ótica, a perspectiva do gestor do agente. Dentro do contexto aqui, a gente pode usar chat, como eu mostrei, dentro da própria ferramenta de automação você pode interagir com a gente via chat, você pode colocar o seu agente dentro do seu website, você pode colocar o seu agente dentro do seu CRM, a gente já vê inclusive o caso do Salesforce, com o Agentforce, os agentes desenvolvidos pelo próprio Salesforce dentro do CRM, e aqueles agentes trabalhando para as pessoas que têm as assinaturas desse sistema de CRM. Se você tiver um CRM proprietário, ou se você tiver outros CRMs, você tem que se atentar para a possibilidade deles integrarem, terem disponibilidade de integrarem com outros sistemas para você poder então colocar os seus próprios agentes dentro desses CRMs. E principalmente a gente vai usar a interface do WhatsApp, que é a mais fácil da gente se comunicar e usar a linguagem natural para se comunicar com essa inteligência artificial, com esse agente de inteligência artificial e passar comandos ou mesmo disponibilizar o nosso agente para falar com os nossos clientes, os nossos prospectos, os nossos usuários. Então o WhatsApp vai ser realmente o principal, mas saiba que você pode colocar o seu agente em diversas outras interfaces que você tenha controle ou que você possa contratar para o seu uso. E aqui nas ferramentas críticas a gente tem o back-end, as ferramentas críticas. A gente começa com o conceito das automações. E para isso a gente vai usar sistemas que já estão, digamos assim, definidos e já são os modelos de negócio vencedores para se construir agentes. A gente vê muito, é importante você se atentar a isso, a gente vê muitas empresas querendo ser empresas de construção de agentes de inteligência artificial, mas não oferecem um bom ambiente de construção de automações, E daí você tem esse universo de empresas que são empresas que oferecem um ambiente de construção de automações, onde você pode construir o seu sistema sob a ótica de uma automação, controlando a entrada, a saída da informação e todas as regras que você quiser colocar nesse fluxo, E as principais que eu acredito aqui que você deve conhecer e a principal que a gente vai usar, dentro desse modelo de negócio que é a Integration Platform as a Service, ou iPaaS, são o N8N, o Make, Zapier e Edify. São essas 4 aí que hoje estão dominando o cenário, mas tem muitas outras. Você pode construir automações dentro das suas ferramentas de e-mail marketing, daí você tem que ver se elas já disponibilizam a possibilidade de você trazer modelos de inteligência artificial para dentro, para se comportarem como agentes de atendimento,
Zendesk, enfim, eu acredito que todas as empresas, ActiveCampaign, RD Station, eu acredito que essas empresas também vão oferecer, como já tem lá um ambiente de construção de automação, vão oferecer, né, ferramentas para você trazer agentes para dentro delas. E daí tem as empresas que não oferecem um ambiente de construção de fluxos de automação, mas querem também oferecer a possibilidade de você construir os agentes dentro dela. Essas eu não recomendo. Eu recomendo que você sempre construa os seus agentes dentro de um contexto de automação, que vai ser o coração do seu agente, no sentido de estabelecer as regras de entrada e saída de informação e tudo que você quer que aconteça com essa informação, a partir da entrada até a saída dela, né? E você tem, de fato, uma outra ferramenta crítica que vai ser o próprio modelo que você vai chamar dentro desse fluxo de automação e o momento que você vai chamar esse modelo de forma pré-estabelecida para poder transformar a informação de entrada em uma informação de saída. Se for, no caso, uma consulta, uma conversa, ele vai receber uma informação do usuário e vai criar uma resposta para essa consulta, para essa conversa, né? Vai responder, então, a necessidade, a preocupação, a pergunta, o que quer que seja daquele usuário. Principalmente um prospecto, um lead, ou mesmo, né, um gestor desse agente em si. Ele vai sempre chamar o modelo e vai seguir as regras pré-estabelecidas para criar a informação de saída. E aí você pode usar os principais modelos. Eu coloquei um a mais aqui que eu uso também, além do OpenAI, do Claude, do Grok, do Llama e do Gemini, eu coloquei o modelo da Perplexity, que é um que eu uso dentro dos meus agentes aqui. Inclusive, mais para frente eu vou te mostrar os meus agentes, que são hoje os meus produtos, né? E vou mostrar onde que eu utilizo cada uma dessas ferramentas críticas, como que eu construo eles também. E de uma outra ferramenta crítica que eu acho que é muito importante a gente colocar no contexto da arquitetura do agente, que são os bancos de dados que a gente vai chamar. Dentro desse fluxo de automação, né, a gente vai tratar e vai gerir uma série de informações, uma quantidade de informações muito grande. Então a gente precisa salvar essas informações. Na medida com que a gente vai transformando esses dados a partir de cada interação dos nossos usuários com esses agentes, a gente vai precisar salvar essas informações em algum lugar. Você pode gravar isso tanto de uma forma mais simplificada numa tabela de Google Sheets, por exemplo, que é similar lá a um Excel, você ainda não usou o Google Sheets, mas você pode também salvar isso dentro de um banco de dados muito mais específico, muito mais profissional, muito mais bem estruturado e preparado para tratar esse tipo de informação. E na medida com que aquele mesmo usuário vai interagindo com o seu agente de inteligência artificial, você vai precisar salvar, transformar, mudar e preencher informações que ele vai te dando ali, né, de forma que ele vai progredindo num atendimento, por exemplo, né? E daí você vai salvando esses dados e vai estruturando esses dados dentro de bancos de dados que vão estar conectados na sua automação. Um banco de dados é essencialmente crítico aqui dentro de uma estrutura de back-end de agente. Por último, você vai ter o servidor, né? Você pode ter uma ferramenta de automação e construção de agentes que funcione dentro de um cloud de serviços dela própria, como é o caso do N8N. E aqui já te antecipo que o N8N é a ferramenta de automação que eu uso nos meus agentes, que eu recomendo que você também use, né? E daí você tem o serviço do próprio N8N de servidor, ou seja, na medida com que você assina essa ferramenta, eles te oferecem também a capacidade de te oferecer o servidor, né, para que você não precise se preocupar com isso. Mas como o N8N e outras ferramentas de automação têm uma característica muitas vezes de open source ou de fair code, você pode muitas vezes também instalar essas ferramentas no seu próprio servidor, dividindo esse serviço e especificando muito melhor o que você precisa em relação ao seu servidor. E o servidor vai ser muito importante no momento que a gente começar a escalar, principalmente, a operação da gente, que ele começar a lidar com muita quantidade de informação e solicitação, né? Então ele vai precisar de uma máquina, de um servidor melhor para processar essas informações. Então o servidor é essencialmente uma ferramenta crítica também dentro da estrutura de um agente. Então você tem o front-end, as interfaces, o back-end. Aqui eu te dei 4 estruturas muito importantes que eu considero críticas, e você tem uma série de outras possibilidades de integração via API ou MCP, que também é um protocolo de integração, que podem ser as próprias APIs do WhatsApp que você vai usar para integrar,
né, e vai chamar dentro desse fluxo de entrada e de saída de informação. Você tem as APIs dos modelos de inteligência artificial que já estão listadas aqui como ferramenta crítica, as APIs dos bancos, né, tudo isso são integrações. E você tem outros tipos de integração que não necessariamente são críticas, como eventualmente uma integração com o seu CRM, uma integração com o seu sistema de geração de proposta. O próprio agente pode estar integrado com o seu sistema de geração de proposta, e ele mesmo, dentro de um contexto de automação, pode, no momento certo, né, que o seu prospecto pedir, pode gerar uma proposta para o seu prospecto, da mesma forma como o seu vendedor hoje gera, ou o seu pré-vendedor hoje gera, né? Você pode colocar o seu agente dentro de um contexto de ERP para que ele possa te auxiliar na sua parte operacional, financeira, e daí ele vai receber informações, vai acessar o seu ERP, vai gravar informações dentro do seu ERP, pode extrair informações do seu ERP para processar uma informação específica e te dar uma resposta. Enfim, as possibilidades são inúmeras e muitas mesmo, quando a gente tem o contexto de integração do seu agente com outras ferramentas via protocolos, como é o caso da API. Você pode integrar com o Google, você pode integrar com a Meta, para os contextos de marketing, às vezes você vai querer extrair informações das suas campanhas de tráfego pago, ou mesmo outros serviços do Google, como o Docs, como o Drive, né, outros serviços de busca, enfim, tem diversas possibilidades de integração. As APIs do Google hoje estão dentro de um serviço geral do Google, que é o Google Cloud. Lá você consegue encontrar, criar as chaves de API para você trazer para dentro dos seus agentes, para você usar os inúmeros serviços do Google, o próprio Gmail, o calendário do Google você pode criar, né, e marcar agendas. Você pode, através de um atendimento, marcar uma agenda dentro do seu calendário do Google de forma automatizada, esse agente trabalhando para você, né? São realmente muitas possibilidades que você tem de integração, conexão com esses agentes dentro dessa arquitetura, né? Essa lista de baixo aqui realmente é muito grande. O importante é você entender a parte de cima de front-end e back-end, do básico de uma estrutura de agente, para você poder tomar as melhores decisões e realmente entender como isso vai se integrar dentro do seu negócio, a partir do momento que você decidir investir ou mesmo construir agentes de inteligência artificial aí para você. Nos próximos vídeos eu quero te mostrar os meus agentes de inteligência artificial, né, e as capacidades que eles têm, e realmente mostrar um pouquinho de como eu os construí na prática também, para você avaliar, né, se isso faz sentido para você, se esses agentes realmente podem agregar algum valor no seu negócio e, quem sabe, te desafiar a construir algo similar, parecido aí, ou mesmo, né, buscar fazer negócios aqui junto comigo, onde a gente vai capacitar e preparar esses agentes que eu criei aqui para trabalhar para você no seu negócio. O que você acha dessa ideia? Vamos explorar um pouquinho melhor essas alternativas. Já te adianto que são 2 tipos de agente que eu tenho de largada aqui para te apresentar. Um agente SDR e um agente de outbound sales. É isso mesmo, um agente que prospecta clientes para você. Mas eu vou deixar para os próximos vídeos, na medida com que você vai acompanhando e evoluindo nesse conteúdo. Fechado? Te vejo no próximo.